a profissão, ela não existe sem treinamento. A profissão é fundamental, a prática, a experiência. Ver uma outra pessoa exercer. Em algumas áreas da medicina, o exercício da profissão precisa de alguém que mostre. As áreas psicomotoras, então, como a cirurgia, ela é fundamental que você tenha alguém que confia, que mostre o caminho. O mostrar o caminho avança muito mais rapidamente o aprendizado. Os casos clínicos, eles são a base fundamental do aprendizado em medicina. Eles é que estimulam. Agora mesmo a Vera disse, como é que a gente estuda durante a graduação? Muitas vezes é um rito de passagem para fazer prova, ou para fazer a prova da residência, ou para fazer a prova de título. Quando você espreme, o que você quer saber? Eu quero resolver o problema do meu paciente, da família dele. Como é que eu sei isso? Muitas vezes, em circunstâncias em que você é acionado por um paciente, você não tem resposta. A resposta está na sua conspiração e cumplicidade com o paciente, na vontade de ajudá-lo. Pode até ser que naquele momento você não resolva, mas logo a seguir você vai ser estimulado a procurar o conhecimento e fazer de forma adequada. Nas boas leituras, naquelas cuja informação ela é feita de forma adequada, correta, buscando não tendenciosamente a informação mais ajuizada para cada circunstância. O caso clínico, então, ele não é nada teórico. Ele é um caso da vida própria, da existência, da prática. E ele se torna teórico a partir disso. Mas ele, ao ser a vida e se tornar teórico, ele desdobra-se no teórico que se aplica a alguém, que é a vida de alguém, que é a sua responsabilidade. Essa responsabilidade não faz a gente dormir. Ao contrário, faz com que você busque o conhecimento com toda a vontade. Você não esquece mais aquela experiência que você teve, porque ela é marcante, e quanto mais marcante, mais ela emprega no espírito. Então, o aprendizado baseado nos casos, ou no cuidado, na diligência, podemos modificar muito formas de dizer assim, ele é essencial, ele é a base da formação médica. É a partir dele que você vai lapidar o conhecimento. E sempre você vai retornar àquele caso. É certo que isto tem que ser analisado e não pode ser com a tendenciosidade natural de falar, eu sei, só eu sei. Por isso que eu falei agora mesmo lá que a gente só sabe bem aquilo que não entende. Porque é preciso ter humildade suficiente de saber que o conhecimento, ele é amplo, ele é múltiplo, ele é variado, ele pode ter várias formas de ser entendido. Então, além do caso, o controle, o cuidado, conversar com outros colegas, apresentar o caso e discernir e pedir socorro, e aí ter uma segunda informação, eles são fundamentais na prática da medicina e é o que a gente faz na nossa vida. E aí é muito mais adequado quando a gente tem, inclusive, confiança com colegas para a gente discutir os casos que são importantes e que deles, que do conhecimento, que os artigos, os livros, as análises de casuísticas, as meta-análises, os teoremas que ajudam a identificar, e daqui mais um pouco, a inteligência artificial que já está participando ativamente da prática da medicina, mas sem a inteligência natural, a inteligência humana, a inteligência artificial ela não existe. Ela pode até ser complicadora, porque a sensibilidade é humana, não é da máquina. Os casos clínicos, então, para mim, Vera, eles detêm essa perspectiva, deles serem capazes de anunciarem que algo não é só o teórico, mas ele é a prática, ele é a vida, e ele me incita a procurar o conhecimento, mesmo que eu não saiba, para poder ajudar a pessoa a se encontrar em alguma circunstância na qual ela pediu ao médico o socorro. Pode ser assim? Eu vou contar um caso para o senhor, professor N, que aconteceu. Em 2007, chegou um rapaz no meu consultório
de 19 anos, ele era um paciente psicótico gravíssimo e usava clorpromazina. Esse caso está no livro. E o que aconteceu? A mãe dele falou que ele parou de engolir. E o psiquiatra falava, não, ele parou de engolir, tá babando, porque ele é psiquiátrico. E a mãe não concordava com essa definição. E ela veio para a gastro e pediu para eu avaliar. Eu fiz uma manometria do esôfago dele, um estudo do esôfago, e vi que ele tinha desenvolvido uma aperistalse, ausências de onda no esôfago. E eu nunca tinha visto um paciente com psiquiátrico que usasse clorpromazina e que tivesse... Aí eu me debrucei, eu fiz isso, eu me lembrei desse caso agora. Eu estudei, vi um autor chamado Madalena, não sei aonde, que mostrava que a clorpromazina poderia levar a peristalse. E propus para o psiquiatra tirar a medicação. Com muito custo, tiramos e depois de um ano, a peristalse dele tinha voltado ao normal. Quando foi ano atrasado, 2019, entra um paciente claramente psicótico, babando no meu consultório com uma toalha, e a acompanhante falou, doutor, eu vim aqui porque a senhora é minha última esperança. Ninguém sabe o que ele tem. Diz que ele baba porque ele é psiquiátrico. Eu falei assim, eu acho que é acalásia por clorpromazina. Aí ela falou assim, mas eu nem falei que ele usa. Eu falei, ele usa? Ela falou, usa. Aí eu fiz e era. Ela falou, como é que a senhora sabia? Eu falei, porque eu gastei 12 anos para descobrir, né? Tive um caso há 12 anos atrás. Então, isso nos motiva. Esse arquivo de casos que a gente tem, né? E a minha preocupação que hoje eu tenho, que as pessoas querem ser muito imediatistas. Né? Quantas vezes eu recorro a pessoas mais velhas ou mais experientes? Hoje, a gente tem um grupo na nossa turma muito legal. A gente tem um grupo das meninas, um grupo dos meninos e um grupo científico. Isso é uma coisa que eu quero deixar para os colegas que estiverem ouvindo. Gente, se for discutir qualquer caso, não pode discutir caso em grupo de WhatsApp aberto. Né? O último capítulo do livro, o capítulo 100, é um capítulo sobre ética médica. Né? Então, a gente tem preocupado muito com a questão ética, vendo imagens sendo divulgadas, fotos de pacientes, isso não pode. Né? Então, a gente só pode discutir. Então, a hora que eu peço opinião para um colega, eu me enriqueço, eu cresço como pessoa. E outra coisa, que eu acho assim, que eu fiz, não sei se claramente o senhor notou, mas talvez as pessoas não saibam. Olhem os colegas que participaram. Tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem dentista, tem psicólogo, né? Todos participaram do livro. A gente, como médico, não está sozinho, né? Então, a gente precisa da experiência dessa equipe multiprofissional. E eu me orgulho desse livro por isso, sabe? Ah, e professor, tem uma novidade. O senhor já está escalado para o próximo livro. Tá bom. A gente está escrevendo um livro agora de terapêutica em gastroenterologia. Já está bem, assim, bem adiantado. E o capítulo do professor N, que eu estou convidando em público, vai ser terapêutica em gastroenterologia e patologia. Estado de arte.